Amém. Abra a sua Bíblia, se você pode. Nós estamos nessa série de mensagens, o poder da atitude, que eu ainda em fevereiro tenho algumas coisas a tratar conosco sobre isso. Na verdade, Deus ministrando no meu coração, e gostaria que você abrisse no livro de 2 Reis, segundo livro dos Reis, no capítulo 4, a partir do versículo 8. O tema da nossa conversa hoje é conformados pela frustração. Existem pessoas que, de alguma maneira, diante de frustrações vividas da vida, elas acabam entrando num conformismo. Elas decidem não ousar, não acreditar, não tentar outra vez, e por isso abandonam os sonhos, as promessas de Deus. E nós vamos falar exatamente sobre isso na nossa conversa de hoje, segundo o livro dos Reis, no capítulo 4, a partir do versículo 8. A minha tradução diz assim: certa vez Eliseu passou por Sunem. Ali uma mulher rica, ela era rica, insistiu em que ele ficasse para comer. Isso acabou virando um costume. Toda vez que ele passava por lá, parava para uma refeição. A mulher disse ao marido: tenho certeza que esse homem que nos visita é um santo homem de Deus. Por que não construímos um pequeno quarto de hóspede na parte de cima da casa e colocamos uma cama, uma mesa, cadeira e lâmpada, para que quando ele vier, possa também se hospedar aqui? Quando Eliseu apareceu de novo, já pôde descansar no quarto. Ele disse ao seu ajudante Geazi: chame a sunamita, quero conversar com ela. Ele a chamou e ela veio. Por meio de Geazi, Eliseu disse a ela: você tem feito muito para nos acolher e lidar e cuidar de nós. O que podemos fazer por você? Existe alguma coisa que você gostaria que pedíssemos ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: não há nada. Estou satisfeita e feliz com a minha família. Feche os seus olhos. Pai, essa é a tua palavra, e uma vez mais em graça pedimos que o Senhor fale conosco aqui, que os nossos olhos espirituais sejam abertos e que a tua palavra, que é poderosa e viva, possa nos nortear e nos dar um combustível para podermos sair da inércia, abandonar a frustração e decidir viver através de um posicionamento de fé em atitude, todas quanto forem as promessas de Deus em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, amém. Queridos, o contexto para você entender: Eliseu foi o sucessor de Elias, o maior profeta do Antigo Testamento. Eliseu havia realizado 14 grandes milagres. A sua fama havia percorrido toda aquela região ali da Judéia e também do monte onde ele morava, no monte, esqueci o nome, onde que ele morava ali, gente, minha cabeça já está a mil. Ele morava no, meu Deus do céu, como é que é o nome daquele monte? Monte Carmelo. Eu estive lá. O Monte Carmelo será o lugar em que Jesus virá buscar a sua igreja, diante do vale do Amargedon. Jesus virá montado num cavalo buscar a sua noiva, a sua igreja. E a Bíblia fala que Eliseu, ele morava no Monte Carmelo, e ao morar no Monte Carmelo, sempre que descia para fazer as suas viagens em visita às cidades circunvizinhas, ele passava por uma cidade chamada Sunem, e uma mulher rica, casada com um marido de idade avançada, muito avançada, sempre convidavam Eliseu para almoçar na casa dela. Ela cria que ele era um homem de Deus, conhecia ele pelas obras que ele havia realizado, os grandes milagres que Eliseu havia realizado. E um dia ela então chega para o seu marido e ela fala: eu tenho observado esse profeta e sei que ele é um grande homem de Deus. Por que que na parte de cima da nossa casa a gente não faz uma espécie de quarto de hóspede? E aí todas as vezes que ele vier aqui, ele pode de alguma forma repousar. E assim foi feito. No ano seguinte, quando Eliseu, junto com seu ajudante Geazi, foram a Sunem, eles foram convidados a repousar naquela casa. Eliseu, ele se sentiu grato por aquilo que aquela mulher havia realizado por ele, porque a gratidão, de alguma forma, ela nos constrange e ela faz com que, de alguma maneira, nós possamos
querer retribuir isso a alguém. O objetivo daquela mulher não foi de forma alguma querer algum benefício próprio. Todas as vezes que eu tento manifestar uma atitude de gratidão ou de generosidade por alguém, sem querer nada em troca, portas espirituais são abertas na minha vida. Todas as vezes que eu de alguma forma tento me aproximar de alguém para querer tirar algum proveito disso, desse alguém ou dessa relação com alguém, o nome disso é prostituição. Eu vou repetir, todas as vezes que você se aproxima de alguém, eu falei isso na quinta-feira, eu estou aqui com Dona Hilda, cardiologista, agora ela é a minha cardiologista, Dona Hilda. Inclusive, Dona Hilda, eu estou precisando ir lá. Que bom, a Dona Hilda vai cuidar de mim, porque eu sou pastor, não vai me cobrar consulta. O nome desse pecado é prostituição. Quando um homem ele se aproxima de uma mulher, querendo tirar proveito de alguma forma dessa relação, através do corpo ou de qualquer outra coisa, o nome disso também é prostituição. Essa mulher, ela não teve nenhum objetivo de tirar algum proveito dessa relação com o homem de Deus. A Bíblia fala que o desejo do coração dela era de promover a generosidade. E ao abrir uma porta de generosidade, uma grande porta de milagre foi aberta para ela, porque a generosidade abre portas. Repita comigo, a generosidade abre portas. E eu não estou falando do momento de oferta, porque a gente já passou desse momento. Eu estou falando de um momento da vida aí fora. E tem pessoas que não entendem isso, o poder da generosidade. Eu vou citar um exemplo para você, Danilo. O cara vem para a igreja com a família dele e de repente ele vem no culto das 6 horas e aí a cidade está lotada, e quando chega ali perto da Estácio, está um engarrafamento danado e ele está querendo vir para o centro de Cabo Frio, e aí ele está numa bifurcação e de repente o pessoal que veio de São Gonçalo, seus parentes lá de Nova Iguaçu, de Belfor Roxo, que veio para sua casa, de repente ele está irritado porque está atrasado, e aí o cara tenta entrar na frente dele com o carro, e aí ele fala, aqui não vai entrar. E aí ele acelera, começa a encostar a mulher dele, amor, você vai bater. Não quero saber, aqui ele não entra. Aqui ele não vai entrar. E aí o carro está quase batendo. A mulher dele, pelo amor de Deus, cara. E nesse momento, se olhar para ele e perguntar o nome dele, ele vai dizer, meu nome é Legião, porque são muitos. Uma entidade já desceu ali. Já não é mais o cara. O cara está totalmente possuído. Não olha, se seu marido faz isso, não olha. Por favor. Fala Deus, alguém diz aí, por favor. Deus está falando. A pessoa não tem a mínima capacidade de exercer a generosidade, de deixar alguém entrar na sua frente. Essa mulher, ela tinha um sonho no seu coração, que era de ser mãe. Apesar de ter um sonho frustrado, um sonho esquecido e abandonado, isso não deformou aquela mulher, fazendo com que, a despeito de ter as suas frustrações da vida, ela ainda permaneceu sendo alguém generosa. E por ser generosa, mesmo tendo as suas frustrações, portas foram abertas para ela. Eliseu, ele disse, Geazi, veja se a gente pode fazer alguma coisa por essa mulher que tem sido tão generosa conosco. Geazi chegou a essa mulher e disse para ela, olha, o profeta pediu para perguntar se tem alguma coisa que você possa fazer. Eu não sei se você sabe, mas ele já realizou muitos grandes milagres. Deus é com ele. Então qualquer coisa pode ser realizada por ele. Ele pediu para perguntar se você tem algum problema com o rei, ou se tem algum problema com o líder aí do governo atual. E ela disse, eu não tenho nada, eu não tenho nenhum problema. Está tudo bem comigo e está tudo bem com a minha casa. A pergunta que eu me faço é, por que essa mulher, diante de um grande homem de Deus, de um profeta, resolveu renunciar a um pedido dele que poderia produzir um milagre na vida dela? Porque o mínimo que podia acontecer é ela dizer, ora por mim, eu tenho o desejo de ter filhos, estou com uma idade avançada e isso nunca aconteceu, mas pelo tempo de frustração e o medo de se frustrar outra vez, ela resolveu entrar numa zona de conforto, dizendo, não tem nada. Eu vou ler o texto que diz assim, não há nada, eu estou satisfeita e feliz com a minha família. Uma mentira, porque diante de muitas frustrações,
É natural que em algum momento a gente não queira mais. Eu acabei de falar com o Fábio e a Vera aqui de um momento que a gente viveu de quase 10 anos. E quando a gente fala quase 10 anos tentando engravidar, não tem como você conceber em uma frase o quanto foi difícil para nós, o quanto foi um processo de humilhação, o quanto foi um processo, sabe, de desgaste. A gente vivia um luto todos os meses. A gente esperava que o ciclo menstrual não viesse, e quando ele vinha, era um luto que a gente vivia. Quando a gente era convidado para ir para o aniversário de alguém que tinha filho, a gente se sentia constrangido, porque todo mundo tinha filho, menos a gente. Você imagina quantos exames eu fiz, queridos? Quantos constrangimentos eu passei. Eu fiz exames aqui em Cabo Frio, e aí eu comecei a fazer exame em Araruama, depois em Niterói. E aí eu me lembro que eu comecei a fazer exame em Araruama. E aí eu falei, graças a Deus, vou fazer em Araruama, porque é mais tranquilo. E aí eu peguei um dia a guia do exame para fazer um espermograma em Araruama. Eu falei, graças a Deus, lá ninguém me conhece. Aí eu entrei dentro do laboratório, lá em Araruama, cheguei na fila. E aí quando eu cheguei na atendente, ô pastor, vem cá, querido. Ah, um espermograma. Ah, tá. Então, eu já olhava assim, cara, meu Deus, sua esposa tá aí, ela vai entrar com você? Aquela coisa que você, dormência na hora, você fala, meu Deus, constrangimento. Isso faz a gente de alguma forma pensar, Senhor, por que eu estou passando por isso? Eu sou um homem de Deus, eu faço a tua obra. Porque isso sempre vai fazer parte de um processo, porque homens e mulheres de Deus estão sujeitos a passarem por situações difíceis da vida, mas em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. A nossa fé é aperfeiçoada, o nosso caráter ele é confrontado, nós temos a oportunidade de crescer e desenvolver os nossos talentos em Deus. Foi assim com Davi, que com 17 anos de idade, quando resolveu enfrentar Golias, todo mundo riu e debochou dele. E ele disse, pô, você tá de brincadeira, você tem 17, olha para você, meu filho, você é magrelinho, cara, você pesa o quê? 45 quilos? Você está pensando que esse gigante, ele é um soldado totalmente preparado. E foi nesse momento que Davi trouxe à memória aquilo que dava esperança. Não, mas eu já enfrentei muitos outros gigantes na minha vida. E aí perguntaram para ele, ele disse, eu enfrentei o abandono da minha mãe, eu enfrentei a indiferença do meu pai, o ódio dos meus irmãos, eu matei um leão, eu matei um urso. Observe que Davi nunca se autocomiserava. Davi trazia sempre fresco na memória dele aquilo que no nome de Jesus ele havia feito. E é exatamente o contrário que acontece nas nossas vidas. E essa mulher, ela dá uma resposta negativa. Ela diz, não tem nada, está tudo bem. Só que Eliseu, ele se sentiu tão grato, agradecido, que ele falou com Geazi, Geazi, deve ter alguma coisa que a gente possa fazer por essa mulher. E aí nesse momento, Geazi fala o seguinte, olha, o marido dela é velho, sabe? Um negócio não deve funcionar mais, aquela coisa toda, o gigante está adormecido. Então, ela quer ter filho, porque eles não têm filhos. E aí, Eliseu manda chamar a mulher e fala para ela o seguinte, olha, daqui a um ano, você vai estar amamentando o seu filho. Nesse momento, a mulher levanta, bota o dedo em rispe, vai na cara de Eliseu e fala, não me dê falsas esperanças, meu senhor. Não faça isso comigo. Ela revela o sonho frustrado dela, ela revela uma área de sensibilidade da vida dela que ela resolveu colocar no esquecimento. Ela diz, não me coloque falsas esperanças, você não me conhece, você não sabe há quanto tempo eu estou vivendo essa espera, quanta humilhação eu passei, quanta dificuldade, quantas vezes eu tentei, quantas portas eu bati, mas ainda assim, diante de uma oportunidade, ela se colocou numa área de conforto, ela se colocou numa área de conformismo e decidiu não acreditar mais. Quantas vezes na minha vida e na sua vida é assim que nós reagimos? Nós tentamos uma vez e nos frustramos e passamos por vergonha e humilhação e diante disso resolvemos não tentar mais. E quando as pessoas perguntam, a gente diz, não, eu não tenho não, está tudo bem comigo, está tudo bem com a minha família. Mas diante de um profeta que liberou uma palavra, ela ainda assim não acreditou. E um ano depois, a criança estava no colo dela. Ela jamais poderia imaginar que Deus iria usar a vida do profeta na vida dela. Só que Deus é especialista
em contrariar a lógica. Deus é especialista em usar a vida de pessoas, não da forma natural como compreendemos, mas de uma forma como no profeta Naum, no capítulo 1, ele diz: os caminhos do Senhor são no meio da tempestade e tormenta. Quem constrói caminhos em meio a tempestades e tormentas? O nosso Deus, Carlos. Eu sempre, quando falo sobre isso, me lembro do testemunho do primeiro telão que a gente comprou. Nós tínhamos 3 projetores aqui, que projetavam uma imagem num telão de 12 metros aqui. E era o que a gente tinha, porque ter um telão de LED era impossível, era inatingível para nós, era algo impensável, até que num domingo como esse, à noite, de ceia, o telão do meio, o projetor do meio, ele queimou. E eu vim aqui para cima, irmãos, sabe, muito entristecido, com o coração abatido. Falei: meu Deus, a gente comprou isso nos Estados Unidos, foi caro, como é que vai ter garantia? O irmão de lá veio para cá, trouxe, vai ter que levar para lá para garantia, porque comprou fora, não vai valer a pena, porque a gente vai ter que ir pagar passagem agora para ir. E aí eu vim domingo à noite pregando, com o coração triste, e eu disse assim: olha, meus irmãos, como vocês podem perceber, a gente está sem o telão, né? Mas normalmente, eu dizendo, quando acontece isso, é porque está vindo um telão de LED. Eu não falei isso, a igreja, glória a Deus, aleluia. Tomei um susto. Eu falei: rapaz, o pessoal até me animou para pregar agora, eles estão mais fé do que eu. Eu falei de uma forma sem graça, um sorrisozinho amarelo. E aí no outro dia de manhã, eu recebo uma mensagem no WhatsApp de um empresário dizendo: pastor, você falou ontem do telão de LED, já tem o valor? Porque eu quero ajudar. Quando o irmão falou isso, eu quase sapateei. Eu falei: meu Deus, era tudo que a gente precisava. Eu falei: Lucas, eu li da mídia, pelo amor de Deus, nós estamos atrasados. Já tem gente querendo pagar o telão de LED, Lucas. Começa a pegar orçamento. E o Lucas começou a pegar orçamento. O negócio era caro. Eu falei: fica tranquilo, meu irmão. Deus já mandou a provisão. Fica tranquilo. E eu fui negociar com o dono do telão. E a gente negociou. Ele me deu uma carência. Foi um negócio sobrenatural. E você sabe quanto que aquele irmão, ele deu para o primeiro telão de LED? Nada. Ele não deu nada. Mas ele deu aquilo que o dinheiro não pode comprar. Ele deu uma injeção de fé. Ele deu tudo o que eu precisava. Às vezes a gente acha que o que a gente precisa é de dinheiro, mas aquele irmão naquele dia, ele foi poderosamente usado por Deus, porque foi através de uma mensagem do WhatsApp que eu decidi ter atitude, criar coragem e entrar no financiamento e pagar o telão de LED. Observe que Deus sempre está, de alguma forma, usando pessoas ao nosso favor, de uma maneira não convencional, de uma maneira como nós não percebemos ou compreendemos. Algum tempo depois, Julico, eu me lembro que a igreja começou a crescer, e o pessoal começou a parar os carros aí em cima da calçada, a guarda vinha, era uma confusão, rebocava o carro dos irmãos, e aí um empresário foi, acabou um culto, falou assim para mim: por que a gente não faz um estacionamento aqui, cara? A gente faz um estacionamento nesse terreno da igreja aqui, pastor, grande. A gente faz um estacionamento para cima, de vários andares, isso vai ficar legal. E aí esse empresário falou assim para mim: não, eu inclusive trabalho com isso, eu quero abençoar. Eu lembrei de aqui na hora, eu falei: meu Deus, que esse abençoe com dinheiro também, Senhor, que não seja só com a fé. A gente é assim, a gente está sempre querendo do nosso jeito, da nossa maneira. Vocês já estão aqui em cima já, gente? Meu Deus do céu, eu estou na introdução, que eu vou correr. E aí o que aconteceu? A gente conversou com o dono do terreno aqui do lado. A gente estava com muita dificuldade. Hoje uma pessoa querida, um amigo. E numa conversa com ele em 5 minutos, uma coisa que 2 anos a gente estava tentando, 2 anos tentando, a gente conseguiu. E a gente tem um estacionamento hoje que abençoa as nossas vidas. Deus, mais uma vez, usando pessoas, não do nosso jeito, mas da forma dele, nos surpreendendo e fazendo com que a nossa fé possa ser exercitada, porque é assim que Deus faz. E essa mulher jamais imaginaria que, diante de uma palavra de Eliseu, ela iria realizar o maior sonho da sua vida. E a Bíblia fala que alguns anos se passaram, provavelmente 16, 17 anos de idade. O filho dela estava no campo com seu pai, que naquela época já era velho, com mais 16, 17 anos, agora era muito velho.
Ele estava lá no campo e de repente ele grita: meu pai, estou com uma dor de cabeça. É uma dor de cabeça, meu pai. E o menino desmaia. O senhor, ele chama um dos seus servos e diz: leva ele para a mãe dele, ele está passando mal. E aí o servo leva ele para a mulher sunamita. Quando ela pega o menino no colo, o menino morre. E aí eu queria que você se colocasse no lugar daquela mulher que não pediu nada a ninguém e que estava num estado de conformismo para não querer sofrer, porque dentre duas dores, todo ser humano, ele sempre vai escolher a menor. Então para ela era uma dor menor não acreditar e colocar expectativas novamente do que tentar outra vez e se frustrar. Eu sempre digo que toda porta aberta é sempre uma primeira opção, porque a gente tem uma porta aqui, ó, lateral, e aí eu vou dizer, essa porta ela está encostada, e de repente se tem um movimento aqui, um terrorista, um cara vem com uma mochila, irmão, a primeira coisa que eu vou fazer é orar por vocês, para que ele... Não, a primeira coisa que eu vou fazer é fugir, se essa porta estiver aberta. E você também, sim ou não? Se a porta está aberta, é sempre uma primeira opção. Agora, se essa porta está fechada e o cara vem, meu irmão, a gente vai se embolar e vai dar um jeito aqui com ele. Por isso, toda porta aberta é sempre a primeira... Repita, toda porta aberta é sempre a primeira opção. Por isso, no seu casamento, se tem uma porta aberta chamada divórcio, toda crise, você vai falar: eu vou embora, não quero mais, porque a porta está aberta. Quando você tem uma empresa, se tem uma porta aberta, ainda existir, será sempre a primeira opção na sua vida. E a gente acha, imagina que é Deus que vai fechar a porta que um dia nós abrimos. Mas Deus não vai fechar a porta que foi você que abriu. Porque se foi você que abriu, será você que terá que fechar. E essa mulher agora, que não teve atitude no primeiro momento de lutar por aquilo que queria, se colocou numa inércia, dizendo: eu estou conformada, a minha vida está tranquila, é melhor não sonhar, não mexer mais nisso, já tem muito tempo, sabe, o meu marido, sabe, já não dá conta do recado. E aí de repente, quando o menino morre, ela pega o corpo do menino, coloca na cama de Eliseu, desce as escadas, o marido chega e ela fala assim: prepara 2 montarias, uma para mim e uma para o meu servo, que nós vamos no Monte Carmelo. E aí o marido dela falou assim: mas o que aconteceu? Não é lua nova? Você vai encontrar o profeta? Ela falou assim: ó, não se mete, eu sei o que eu estou fazendo, faz o que eu estou pedindo, que eu vou conversar com o profeta. E ela chegou para o servo dele e falou: vai na frente, não para ninguém. E um cara foi na frente, ela foi atrás numa montaria. Eliseu estava no Monte Carmelo sentado na varanda, e de repente ele vem, ele observa 2 montarias vindo, e ele fala com o ajudante dele, Geazi: Geazi, não é a sunamita? Aquela mulher lá que fez a casa pra gente, que a gente sempre repousa lá, essa mulher é tão simpática com a gente, né? Deus abençoou, ela tem um filho lindo, um milagre aconteceu. E quando a mulher chega no Monte Carmelo, ela se prostra nos pés de Eliseu. Geazi tenta tirar ela, e a Bíblia fala que Eliseu fala: deixa ela, Geazi, porque ela está atribulada de espírito, e eu não sei, porque o Senhor não me revelou o porquê da angústia do seu coração. Eu abro um parênteses para você aqui, você que por muitas vezes procura profecia em lugares e acredita naquilo que Deus não falou na boca de pessoas. Deus só revela aos seus profetas na terra aquilo que Ele quer revelar. A Bíblia fala que Eliseu, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, não sabia a angústia do coração daquela mulher, e ele disse: ela está angustiada de espírito, mas Deus não me permitiu saber o porquê. Deus usa, Deus fala através de sonhos, visões, revelações, mas nós precisamos entender que a maior revelação é a palavra de Deus, é ela. Por isso muitas pessoas estão presas diante de uma palavra deliberada de homens e não de Deus. Pessoas estão amarradas, pessoas às vezes de alguma forma receberam uma palavra humana e se frustraram e vivem decepcionadas em uma zona de conforto. Quando ela se levanta, enxuga as lágrimas, ela chega diante do profeta com o dedo em rispe e ela diz para ele: eu pedi algum filho para você? Eu pedi alguma coisa para você? Eu falei que estava tudo bem, esse negócio estava esquecido de filho, agora você é que trouxe um filho para mim, e depois que você me deu o filho, agora você tomou. A gente tem essa ideia de que Deus abençoa a nossa vida e em algum momento Ele vai tirar. Eu pergunto para você: que Deus é esse? Que 24 anos
Ele fez Abraão e Sara esperar, e depois de 24 anos esperando, Abraão está dormindo e ouve uma voz: meu servo. Aí Abraão fala: eis-me aqui, Senhor. Então, não tem o filho que eu fiz você esperar 24 anos de uma promessa de Deus? Tem. Pega ele, leva no Monte Carmelo e sacrifica ele para mim. Faz sentido isso, sim ou não? Sim ou não? Não, porque Deus não tem prazer no sofrimento humano. Deus não tem prazer no meu sofrimento e no seu. E quando diante de uma situação como essa, a gente começa a imaginar que Deus pode de alguma forma agir de uma maneira onde a gente está vivendo um momento bom e a qualquer momento a gente vai ser roubado desse momento, é porque a gente ainda não aprendeu a desfrutar da plenitude das bênçãos de Deus. É um irmão que algumas semanas atrás, já tem tempo já, me procurou e falou: pastor, eu queria que você orasse por mim, que eu estou angustiado, cara. Eu não estou dormindo direito. Já tem algum tempo, eu não estou dormindo direito. Eu falei: meu irmão, o que aconteceu, cara? Problema no casamento? Ele: não, o casamento tá bom, pastor. Eu falei: aí a empresa? Não, tá tudo bem. Mas eu tenho a sensação de que a qualquer momento alguma coisa ruim vai acontecer. Eu falei: mas Deus falou alguma coisa com você? Ele falou: não, mas tá tudo muito bom, que eu estou com medo. Meu Deus, o que é isso, gente? Você entende? A qualquer momento alguma coisa, e a gente acaba sendo roubado. Uma frase do Amós que a gente utiliza muito é: vivendo aonde tudo acontece. E você sabe aonde tudo acontece? É no presente. Pessoas como esse irmão estão sempre pautadas no futuro, naquilo que não aconteceu, fantasioso na cabeça, nas preocupações, na ansiedade e no excesso de medo. O medo sempre irá gerar incredulidade no nosso coração. O medo é um espírito e é inerente ao pecado. Ele entrou na humanidade. A Bíblia fala que Adão pecou e ele logo viu que estava nu, e quando Deus falou com ele, ele teve medo. E Deus falou: Adão, eu te procurei, você não ouviu eu te chamar? Aí ele falou: eu ouvi a sua voz e eu tive medo. O medo é um espírito que tenta nos destruir sem tirar a nossa vida. Ele nos carcome de dentro para fora. E essa mulher, ela viveu uma vida inteira com medo de ser frustrada. Eu me lembro que a gente chegou aí num último médico, no Estereleuta, com um pataco de exame assim, e ele falou: ó, tudo que a gente podia fazer de formas naturais, a gente fez. E olha que eu estava fazendo o meu dever de cassete, você me entende? Mas aí ele falou: agora eu não posso fazer nada por você. O próximo passo é uma FIV. Aí ele disse: custa 20 mil reais. Só o título tem 6 anos, vai fazer 7 agora, 7 anos. E eu falei assim: 20 mil reais. Ele falou: eu posso dar um desconto na segunda, eu faço um preço menor, eu faço a 15 mil. Eu falei: na segunda? Eu falei: não, mas se a gente fizer a primeira, qual é a garantia? Ele falou: garantia? Não tem garantia. Não tem garantia. Para isso não tem garantia. E eu falei: meu Deus. Eu falei: Carla, a gente vai entrar numa situação que é cara, que é desgastante, sem nenhuma garantia, que vai fazer com que a gente possa arriscar de conseguir ou de viver novamente uma grande frustração. E eu disse para ela: a gente precisa tomar uma decisão. E foi aí que a gente decidiu entrar no Cadastro Nacional de Adoção. E hoje, olhando para trás, eu entendo que a gente tomou a melhor opção, porque melhor é o final das coisas do que o início delas. Foi muito difícil viver 10 anos tentando engravidar, mas quando eu olho Mirella e Tito brigando o dia inteiro dentro de casa, igual 2 irmãos, parecendo criança, como crianças que são, eu digo: valeu a pena. Tem um texto na Bíblia que fala: a mulher, quando está prestes a dar à luz, ela chora e sofre terrivelmente por dores de parto. Mas depois que ela pega os seus filhos nos braços, ela jamais consegue se lembrar de tamanha dor. Porque quando a promessa de Deus chega, você olha para trás e você percebe que valeu a pena. O problema é quando eu me deformo e decido não mais lutar, não mais acreditar, não mais tentar. Ela botou o dedo em risco e ela falou: eu pedi algum filho? Eu pedi algum filho? Eu imagino Eliseu dizendo: peraí, fica tranquilo, o que aconteceu? O menino morreu!
E agora você vai resolver. Se no primeiro momento ela resolveu não ter atitude, entrando numa zona de conformismo e dizendo, tá tudo bem, eu não preciso de nada. No segundo momento, agora ela bate na mesa e ela fala, eu não quero saber. Você é responsável por isso. A pipa do meu marido não subia mais, você fez subir. Então agora você dá o teu jeito. Porque se Deus foi capaz de levantar o gigante adormecido do marido dela, Deus poderia ser capaz de ressuscitar o menino, sim ou não? Sim. E ela entendeu isso. E ela disse, eu não quero saber, você vai resolver. E aí, Eliseu, ele fala o seguinte, Geazi, meu filho, pega o meu bordão lá e vai lá, encosta no menino. Ela falou, o quê, Geazi? Não tenho nada com Geazi, né? O Geazi não me prometeu nada. Eu não vou sair daqui enquanto você não for comigo. Essa mulher, ela teve uma atitude que no primeiro momento ela não teve. Talvez na sua vida, no primeiro momento você não teve atitude. Diante de muita frustração, diante de questões que machucaram demais você resolveu não tentar mais. Mas eu vim aqui, no nome do Senhor, declarar uma palavra sobre a sua vida, que se você tiver atitude hoje, atitude e constância levam a lugares que somente a fé não são capazes de levar. Porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a Bíblia fala que a fé sem obras, ela é morta. Para algumas coisas na vida não basta somente ter fé, é preciso ter atitude. E é a palavra de Deus que declara isso. E essa mulher entendeu da forma mais difícil. E Eliseu, assustado, disse, tá bom, eu vou com você, fica tranquila. E quando chegou na casa dela, o menino estava deitado na cama. Ele entrou no quarto, deitou sobre o menino, colocou a boca na boca, o nariz no nariz, a testa na testa, a mão na mão. E ele ficou andando de um lado para o outro. Fez isso de novo. O menino começou a espirrar. Ele desceu com o menino e entregou a sua mãe. E a mulher entendeu que um posicionamento de fé, uma atitude firme, uma constância determinou a história da vida dela. E você? Você resolveu não mais acreditar? Há quanto tempo você desistiu dos sonhos? Há quanto tempo você resolveu colocar num quarto escuro aquele sonho que você tinha, ou até mesmo uma palavra que Deus deliberou sobre a sua vida? E você vê na vida de muita gente o de repente acontecendo. Você ouve testemunhos de pessoas e fala assim, menino, esse casal aí, Rafael e Carla, ficaram quase 10 anos tentando engravidar, mas de repente eles adotaram a primeira criança e de repente adotaram uma segunda criança. Às vezes o de repente de Deus, ele demora muito tempo. Na vida de Davi, o de repente de Deus demorou 17 anos. Saul, quando foi ungido rei de Israel, ele desceu o óleo sobre a cabeça dele. No outro dia ele foi colocado no trono e se perdeu. Quando Deus resolveu levantar Davi, Deus disse para ele, esse é segundo o meu coração, Samuel. Ele foi ungido e demorou 17 anos sendo preparado. Davi não entendia o que estava acontecendo, mas na vida dele todas as coisas cooperavam para o bem de um propósito que Deus tinha na vida dele. Era como se Davi estivesse montando um quebra-cabeça quando você faz isso com seu filho, e em algum momento Davi achava que estava faltando peça. Meu Deus, é impossível, está errado. Você olha a caixa, você conta as peças, não tem, não faz sentido, não se encaixa. Mas se você não desistir, se você for perseverante, se você tiver fé, em algum momento as peças vão se encaixar e tudo vai fazer sentido na sua vida. Aleluia. É assim na nossa vida. Você pode dar um glória a Deus aí? É assim, cara. Quantas vezes eu sentei com o Tito montando quebra-cabeça e eu falei, meu irmão, tá faltando peça aqui. Que doideira. O negócio acabou de comprar, já sumiu. Essas crianças somem com tudo, eles comem tudo. E aí a gente se debruça, começa a mexer, começa a ter um pouco mais de paciência. A gente não desiste, a gente avança. E as coisas que não faziam o menor sentido, que parecia ser improvável, começa a se encaixar peça a peça. E a gente começa a entender e se alegrar e compreender que melhor é o final das coisas do que o início delas. É exatamente assim na sua vida e na minha vida. Às vezes a gente está diante de situação que a gente fala assim, onde que está Deus nesse negócio? Peraí, pô, eu não fiz nada para estar merecendo isso. O que está acontecendo aqui? O mundo está desabando na minha cabeça. Pelo amor de Deus, até problema dos outros está entrando aqui na minha vida.
essas camisas rasgadas, o que é isso? Que doideira é essa? Mas a gente, com uma visão natural e momentânea de hoje, não consegue compreender aquilo que Deus já tem preparado amanhã. Então é só a gente permanecer, porque a constância, ela vai te levar a lugares que somente a sua crença jamais vai conseguir te levar. A constância de um posicionamento de fé, de não desistir. O justo por 7 vezes ele cairá, mas em nenhuma delas ele ficará prostrado. Eu vou repetir esse versículo. Ele fala que o justo em até 7 vezes ele vai cair, mas ele fala do justo, mas em nenhuma delas ele vai ficar. Ele cai 7 vezes, mas ele não admite estar prostrado. Ninguém consegue vencer de quem não desiste nunca. Satanás vem, oferece um manjar para você, aí manda lá os sapicó dele e fala assim: ó, rapaz, não aceitou não. Aí ele bota outra investida, aí você não aceita. Aí ele bota outra investida. Chega uma que eu vou dizer: rapaz, vamos para outro, porque esse cara aí, rapaz, esse aí não tem como não. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É só você se sujeitar a Deus, resistir ao diabo, que mais cedo ou mais tarde ele fugirá de vós. Não existe impossibilidade humana para uma fé condicionada a um Deus todo-poderoso. O de repente de Deus na vida de Davi demorou 17 anos. O de repente de Deus na vida de José, curiosamente, demorou 17 anos. O de repente de Deus na vida de Abraão demoraram 24 anos. E na sua vida? O de repente de Deus já tem quanto tempo que não acontece? E quando acontece, na maioria das vezes, Danilo, a pessoa diz assim: rapaz, esse menino estava estudando aí, estava com a gente aqui, vivia com a gente aqui brincando, de repente fez um concurso, passou. Rapaz, foi de repente. Só que as pessoas não compreendem que o de repente existe um processo a ser vivido, renúncias a serem enfrentadas, para que você possa experimentar a promessa de Deus na sua vida. Você tem ideia de quantas noites eu e Carla choramos? Você tem ideia de quantas vezes ela me consolou e eu consolei a ela? Você tem ideia de quantas vezes a gente poderia se deformar e não mais praticar a generosidade? Essa mulher aqui, frustrada, ela poderia se transformar numa mulher amargurada, mas apesar disso, ela ainda assim se transformou em alguém com atos de generosidade. Eu vou repetir para frisar bem para você: a generosidade abre portas na sua vida. Seja generoso no seu trabalho, seja generoso na rua, no trânsito, seja generoso com pessoas. Lance o pão sobre as águas, que depois de muitos dias o achará. Eu creio que Deus colocou essa palavra no meu coração para trazer pessoas aqui que se encontram desacreditadas de sonhos e projetos. Pessoas que, como essa mulher, decidiram não mais acreditar. Preferiram escolher a menor dor. A menor dor é essa de viver, sabe, a impossibilidade do que a possível frustração diante de algo que não vai acontecer. Mas se Deus colocou essa palavra no meu coração, eu creio que Ele trouxe você aqui nessa noite para isso. Eu queria que você se colocasse de pé, que você fechasse seus olhos e que você levantasse suas mãos aos céus e adorasse a Ele. Sabe? O Senhor está cuidando de mim. Tem uma ilustração que um dia eu li num livro que dizia que um grupo de mulheres estavam reunidos na escola dominical. Um grupo de senhoras, sabe, Davi? Elas estavam reunidas na escola dominical e elas resolveram analisar um versículo que diz assim: como o ourives purifica a prata, o Senhor purificará o seu povo. Aquelas mulheres resolveram entender um pouco melhor o processo de purificação da prata e elas procuraram uma espécie de ourives. Elas foram lá na Arte Ouro, lá no centro. Aí chegaram lá na Arte Ouro e foram recebidas e disseram: nós somos cristãs, é um grupo de senhoras e a gente queria saber como se dá o processo da purificação da prata. E aí o ourives disse: por favor, venham aqui. E aí ele pegou uma pinça de ferro, ele pinçou um pedaço de prata, ele ligou o maçarico.
Aquele maçarico que tem a parte vermelha, que tem a parte laranja e que tem a parte azul. Eu não sei se você sabe, mas a parte azul do fogo é a parte que tem a maior concentração de calor. E ele pegou aquela pinça e ele colocou aquele pedaço de pedra exatamente na parte azul. E ele começou a observar e mexer de um lado para o outro, com os olhos fitos naquela pedra de prata, fazendo o processo de purificação. E as senhoras em volta, ansiosas, perguntando: mas vem cá, quando é que vai ficar pronto? Ele disse: eu não sei. Você podia explicar um pouco melhor? E ele disse: eu não posso tirar os olhos dessa prata, porque por um momento que ela ficar mais num tempo aqui, ela pode ser destruída. E aí elas perguntaram: mas quando que você sabe que está pronto? E ele disse: quando eu olhar para ela e conseguir ver o meu reflexo nela. Às vezes parece que Deus pega a gente, pinça e bota na parte azul do fogo. E assim como o ourives, ele não tira os olhos de nós, e de repente todas as impurezas, toda a nossa humanidade, a nossa carnalidade, ela começa a sair, até o momento em que Deus olha para nós e vê o reflexo dele em nós, porque nós estamos cheios dele e sim, nos encontramos prontos. Vira para a pessoa que está do seu lado e pergunta: você está na parte azul? Você está na parte azul do fogo? Às vezes a gente está no azul, mas eu tenho uma notícia boa para você: a mão de Deus não mata. O que mata é a mão do diabo. Fica tranquilo, porque se você está no fogo, você está sendo purificado. E logo, logo, o Senhor vai honrar a você, porque a Bíblia fala que melhor é o final das coisas do que o início delas. Eu quero orar com você. Nós ainda temos a ceia, eu peço perdão pelo horário, mas eu não posso me omitir, porque o meu coração está queimando, porque eu creio que existem pessoas aqui nessa noite que podem sair daqui de uma forma totalmente diferente, tendo uma atitude de fé. Então, se essa palavra falou com você, sai do seu lugar. Não troca nossa comunhão. Dá licença, que essa palavra é para mim. Dá licença, porque tem algo de Deus para mim. Eu vou orar com você. Sai do seu lugar. Sai do seu lugar em nome de Jesus. É isso. Eu quero orar, Senhor, em nome de Jesus. Eu declaro sobre a vida de homens e mulheres que saíram da inércia, que tiveram atitude, que não se importaram em se expor, em sair de trás das malhadas e vir à frente declarando que na força do seu próprio braço está muito pesado e impossível, mas na força do Senhor tudo é possível. Assim como Davi, com 17 anos de idade, um menino fraco, franzino, que enfrentou um grande guerreiro chamado Golias com 5 pedras e com uma tiradeira de couro. Foi escarnecido pelo gigante, dizendo: sou eu um cão para que você me afronte ou me chote? E Davi declarou: você pode ser forte, você pode ser grande, você pode ter experiências e você pode até vir contra mim com fúria, raiva e ódio, mas eu, mesmo fraco, mesmo singelo, mesmo não tendo força à altura, eu vou contra você no nome do Senhor. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você, quem será contra você? Operando Deus, quem pode impedir? Quem poderá fugir do braço forte do Senhor? Deus é com você. Eu declaro sobre a sua mente uma mente saudável. Eu declaro agora uma metanoia sobre a sua vida. O medo não irá mais produzir incredulidade na sua vida. Você não será mais escravo do medo. Eu declaro aquilo que Paulo falou aos Coríntios, que todas, quanto forem as promessas, todas, você já tem o sim, o amém. Você tem o sim, o amém da parte de Deus. Você tem tudo o que você precisa para se levantar e acreditar e tentar outra vez. Eu declaro sobre a sua vida: onde houver uma impossibilidade, o milagre sempre será maior. Onde houver uma necessidade, haverá provisão da parte do Senhor. Deus irá levantar pessoas das formas mais improváveis possíveis para mostrar que Ele é Deus e abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. Estenda a sua mão para frente. Nós vamos ceiar ainda, mas eu quero declarar as boas-vindas do mês de fevereiro. Senhor, nós recebemos de braços abertos 28 dias de um mês que para muitos é curto,
porque tem um feriado prolongado. Mas nós acreditamos que mesmo sendo um mês curto com feriado prolongado, o Senhor pode tornar esse mês um mês improvável do melhor mês das nossas vidas. Eu declaro as portas abertas, eu declaro todo o mal repreendido sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu declaro que todo plano arquitetado, idealizado no inferno por Satanás e os seus demônios não terá validade sobre a sua vida. Eu declaro que você não será alvo de seta que voa de dia ou de noite, porque você estará guardado e escondido debaixo das asas do Senhor, porque o Senhor é bom e sempre bom e sabe amar como ninguém. Nós oramos e declaramos um novo tempo na vida de homens e mulheres que decidiram, assim como essa mulher sunamita, viver um novo tempo de fé, mas também de atitude. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você pode aplaudir a Jesus? Pode, por seu lugar, que nós vamos encerrar. Tirando os espíritos.